Boa tarde a todos, eu me chamo Ellison e hoje eu vou ensinar a como configurar e emitir NFE e NFC dentro do eixo web. Primeiro passo, a gente vai acessar o painel de administrador, vai vir aqui no menu lateral, administrativo, empresas. Nesse caso, a gente vai utilizar o Brunin Testes, mas você pode pesquisar o usuário que você deseja configurar as notas fiscais. Vou clicar em selecionar o usuário e vai em editar. Aqui dentro das informações da empresa a gente vai em documentos fiscais. Aqui dentro de documentos fiscais a gente vai ter NFE, né? Ele vai mostrar aqui o tipo e modelo 55, número de série e sequencial. Em caso do usuário nunca ter emitido nota fiscal anteriormente, você pode deixar série 1 e sequencial 1. Ou se caso o usuário já tenha emitido por dentro do CNPJ dele alguma outra NFE por outro sistema ou por fora do sistema, você precisa ver com a contabilidade para ajustar o número de série e o sequencial dele aqui. Nesse caso, como a gente está simulando, a gente vai deixar 1 e 1. Aqui em NFC, segue o mesmo padrão da NFE, porém com outros dados como o CSC, né? Nesse caso, a gente precisa colocar o ID do CSC e o CSC de fato. Esses dados quem passam também são a contabilidade. Então, eu vou colocar um CSC de exemplo. E como eu estou configurando a primeira vez, vou colocar 5 vezes o número 0 e o dígito 1. Feito isso, é só salvar. E aqui dentro do painel administrador, a configuração já está feita. Agora, a gente precisa entrar dentro do sistema, né? Acessar o sistema do cliente para configurar o certificado digital. Eu vou sair aqui no meu sistema. Vou logar no que seria o sistema do cliente. Aqui dentro do sistema do cliente, você vai acessar o menu superior direito, clicando aqui no nome. Vai vir em configurações, documentos fiscais. Aqui em documentos fiscais a gente consegue tanto configurar os dados da contabilidade, né, como CNPJ, e-mail e o ambiente, né, que está o sistema, se é homologação ou produção. No caso do nosso sistema de teste a gente vai deixar em homologação. E aqui a alíquota de crédito ICMS também. Tá? Como a gente quer configurar o certificado digital para emissão de nota, a gente vai vir aqui em novo certificado. Ele vai nos transferir para a tela de certificados, onde a gente pode escolher o arquivo, né? Ele vai abrir aqui o painel de pesquisa do Windows, para você selecionar o arquivo. Lembrando que o arquivo certificado ele precisa estar em formato .pfx, para que o sistema consiga ler, né? Selecionado o arquivo, a gente vai colocar aqui também a senha, né? Aqui a gente consegue ver essa senha, caso não tenha certeza se colocou a senha correta. E aí, nesse caso, seria em salvar, né? Como eu já tenho o certificado configurado para essa base, eu vou deixar sem selecionar um arquivo, tá? A gente salvaria aqui. E o próximo passo seria a parte da emissão, né? Como que a gente faz a emissão aqui dentro do eixo? Aqui no menu lateral, a gente vai na aba Faturamentos, e aqui a gente vai ter Venda, NFE e NFC. A forma mais fácil de emitir uma nota fiscal é a partir da venda, pois dentro dela a gente já puxa os dados do cliente, empresa, o vendedor que efetuou a venda de fato, né? E ele já vai sair na emissão da nota fiscal, tá? Entre outros, né? Como tributação, itens, etc. Nesse caso eu vou ensinar primeiro como emitir uma NFE de forma manual e depois eu ensino a emitir também a partir da venda. Para emitir uma NFE de forma manual, a gente vai vir aqui na aba de faturamento, NFE. Aqui em NFE a gente vai vir em novo. A primeira tela aqui em cadastro de NFE é dados da NFE, né? Então a gente vai ter aqui o modelo, por se tratar de uma NFE é o modelo 55, a data de emissão e a data de saída que vai puxar a de hoje e a hora que vai puxar a exata hora que eu estou gravando esse vídeo. O tipo de entrada e saída. O tipo de entrada e saída
é o que se refere a essa nota, né? Se é uma venda de mercadoria, devolução de compra, devolução de venda, nota de garantia e assim por diante. Esse tipo de entrada e saída você pode realizar o cadastro na tela de cadastros também. Nesse caso, para exemplo, eu vou usar o venda de mercadoria. Aqui a gente vai selecionar também o vendedor. Nesse caso, eu vou colocar um dos nossos colaboradores. Aqui em destinatário, a gente vai colocar os dados do cliente, que vai estar recebendo essa nota. Nesse caso, eu vou colocar o cliente Bruninho. Aqui em dados do destinatário, a gente vai ter, quando a gente selecionar o cadastro desse cliente, né? Vai puxar CPF, inscrição estadual, e-mail e os dados de endereço, né? Tal como o nome da rua, bairro, município e estado. Lembrando que esses campos que estão com asterisco em vermelho, eles são obrigatórios o preenchimento, tá? Então, caso você selecione um dos clientes aqui e ele não tenha um desses campos que são obrigatórios preenchidos, é necessário editar o cadastro do cliente e preencher esses dados, tá? Assim como o CPF ou CNPJ para NFE também é obrigatório, correto? Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai ter informações complementares, que são as informações que a gente deseja agregar na nota, né? Por escrito. Se a nota refere-se a alguma outra nota, alguma outra venda, aí essas informações você consegue colocar aqui, ou também já deixar uma observação pré-criada e selecionar ela aqui na telinha de busca, tá? Vou subir novamente, a gente vai prosseguir para a tela de itens da nota. É aqui que vão ser selecionados os produtos que vão nessa nota fiscal, tá? Então aqui a gente vai vir aqui na lateral direita e vai clicar em adicionar. Ele vai aparecer um aviso que é necessário salvar NFE antes de adicionar os itens, né? Para poder salvar os dados de cadastro dos dados da NFE, da primeira aba. Então a gente vai clicar em salvar. E aqui ele já vai permitir a gente adicionar os itens da nota, né? Aqui para caso de teste, eu vou selecionar o produto óleo, interruptor de óleo pode ser. Aqui a gente vai ter a quantidade, né? A gente vai ter a descrição do produto, o ID, a quantidade, que a gente pode editar, nesse caso eu vou colocar 2, e aqui o valor unitário de cada um dos itens, né? Aqui eu vou colocar um valor, por exemplo, como 10 reais. Aqui a gente vai puxar também o CFOP, que ele vai vir de acordo com o tipo de entrada e saída selecionado anteriormente, e o CST também vai puxar do tipo de entrada e saída configurado anteriormente. Aqui a gente vai ter a aba de desconto e o total do produto. Como a gente colocou duas quantidades e o valor unitário 10, ele vai puxar aqui 20, né? Feito isso, a gente pode clicar em confirmar. Ele vai habilitar esse campo de configurar. Para que serve esse campo? Nesse campo a gente consegue clicar e colocar os dados de tributação desse item, né? Assim como a gente pode também trocar o CFOP caso desejado. Então a gente consegue colocar aqui, além dos dados de quantidade, valor unitário, a gente consegue colocar CEST, NCM. Esses dados eles já vieram preenchidos, pois puxa do cadastro do produto, mas pode ser editado também na hora da emissão da nota fiscal, né? Então a gente descendo aqui um pouquinho também tem outras informações. A gente consegue colocar código de barras, código do benefício fiscal e assim por diante, né? Aqui em ICMS simples, a gente consegue colocar os dados de tributação de ICMS. Então tudo que se refere a ICMS vão estar nesses campos, tá? Os dados de tributação de ICMS estão aqui. Então tem ICMS, o que compete ao ICMS, né? Para a gente preencher de forma manual. Então aqui a base de cálculo. O valor da alíquota a gente pode colocar aqui 17% e ele já vai gerar o valor total. O mesmo serve para as demais campos de tributação de ICMS, né? Assim como o ICMS de substituição tributária, crédito do ICMS para Simples Nacional e ICMS cobrado anteriormente por ST. Ambos os campos precisam ser preenchidos de forma manual caso deseje destacar na nota. Os campos subsequentes também são de tributação. Lembrando que as tributações dos produtos, caso você não tenha em mãos, o usuário não tenha em mãos, é necessário solicitar a contabilidade para preencher aqui de forma correta, tá? Então aqui a gente vai ter tudo que cabe a IBS, né? IBS estadual, CBS e IBS municipal.
IPI também, da mesma forma que os outros, vai ter tudo que compete ao IPI aqui dentro. PIS, PIS com substituição tributária, CONFINS, CONFINS ST também, ISSQN, ICMS interestadual, em caso de nota emitida entre estados, né? ANP para produtos que são derivados do petróleo. E aqui a aba outros para outras tributações, né? Então sempre que você precisar mencionar alguma tributação dentro de um item, você precisa vir aqui nesse lapisinho e mencionar de forma manual e individual dentro de cada item, tá? No caso dessa nota, como é um teste, eu vou emitir somente para um item, né? Vou emitir apenas um item nessa nota. Aqui embaixo em totalização, a gente tem os totalizadores da nota, né? Então aqui a gente tem o total dos produtos, outras despesas que a gente não selecionou. Isso tudo é colocado também individual dentro dos itens. Mas a gente, além do que compete aos itens da nota, a gente também consegue colocar de forma manual o frete e o valor de troco, tá? No caso dessa daqui, como eu não vou mencionar frete, eu vou deixar o campo de frete em branco. Seguindo para a próxima aba, a gente vai para pagamentos. Pagamento não necessariamente é obrigado a mencionar aqui, tá? Nem toda nota fiscal precisa do pagamento selecionado. Mas se você desejar, você pode colocar aqui forma de pagamento dinheiro. E você vai escrever aqui dinheiro. Vai colocar o valor e vai clicar em adicionar. Aqui ainda é o campo de totalização que aparece nas outras abas também, caso esqueça de colocar, né? Seguindo para a próxima aba, a gente vai para a aba de transportes. Essa aba de transporte serve em casos de frete ou de devolução para fornecedor, por exemplo, onde você deseja colocar os dados de frete, né? Assim como modalidade. Aqui em modalidade a gente tem por conta do emitente, por conta do destinatário, conta de terceiros, transporte próprio por conta do destinatário ou sem ocorrência de transporte, né? A gente também pode colocar os dados do transportador, no caso selecionar um transportador já cadastrado, a data de entrega. Aqui também tem o campo de volumes, então a gente consegue colocar a quantidade que vai dentro dessa nota, né? A espécie, se é caixa, se é embalagem, marca, numeração, peso líquido e peso bruto. Nessa nota também não vou preencher o campo de transporte. Seguindo para a próxima página, a gente vai para outras informações, onde a gente pode selecionar os tipos de operação, entre outras informações, né? Aqui o tipo de operação, ele vai também puxar lá do tipo de entrada e saída já cadastrado. Como é uma saída de venda de mercadoria, ele vai estar marcado aqui como saída. Então a gente pode colocar saída ou entrada, né? Forma de emissão, a gente tem também normal e em contingência. Em contingência é em casos onde a Cefa está apresentando algum tipo de instabilidade. Normalmente a gente costuma indicar que o cliente emita quando a instabilidade passar, né? Mas em alguns casos pode ser emitido em contingência também. Aqui vai ter também o destino da operação. Nesse caso vai ser interna, mas a gente pode selecionar como interestadual ou para o exterior, né? Finalidade da emissão. Aqui, como se trata de uma nota de venda, a gente vai deixar em NFE normal, mas também tem NFE complementar, NFE de ajuste, devolução ou retorno, nota de crédito e nota de débito. Temos também tipo de atendimento, né? Aqui seria uma operação presencial, mas também temos operação não presencial pela internet, operação não presencial teleatendimento e operação não presencial outros. Também tem como colocar não se aplica, mas nesse caso eu vou deixar a operação presencial. Ambiente de homologação, assim como está configurado no meu sistema, como é uma base de testes, mas pode ser que o do cliente seja em produção, tá? Isso tudo quem vai passar sempre é a contabilidade. Aqui em NFE referenciada, serve para, nos casos, por exemplo, de devolução de compra, onde a gente precisa referenciar uma nota de entrada para poder fazer a devolução. Então é aqui nesse campo onde a gente adiciona a chave de XML da nota que a gente deseja referenciar. E a última aba é o histórico. A aba de histórico ela serve em casos onde a NFE é rejeitada por falta de alguma informação
ou de alguma tributação que esteja incorreta, né? Quando a Cefaz rejeita a nota, aqui nesse campo histórico você vai conseguir ver o que ocorre com a nota e como corrigir, né? Feito isso, a gente ia salvar e clicar aqui em enviar para emitir. Nesse caso, eu vou acabar não fazendo envio, por se tratar de uma base de testes, mas feito o envio aqui, ela já vai constar como aprovada, tá? Ou rejeitada, e em caso de rejeição a gente consulta aqui o histórico. Próximo passo, eu vou ensinar como emitir a partir de uma venda, né? Então a gente vai vir aqui no menu lateral, faturamento, venda. Aqui em venda eu vou selecionar uma venda já pré-criada, né? Nesse caso eu vou utilizar essa venda Bruninho. A gente vai vir aqui no menu lateral. Como a venda está em aberto, ele não vai deixar, de fato, eu emitir uma nota fiscal, porque ela precisa estar encerrada. Então a gente vai vir aqui em finalizar. Vou finalizar essa venda. A gente vai voltar aqui para a tela de vendas. E agora aqui o campo já vai estar habilitado para emissão, né? Nesse caso, eu vou clicar aqui para gerar uma NFE. Menu lateral, gerar nota fiscal, gerar NFE. Aqui ele já vai puxar os dados da NFE já preenchidos, tá? Tipo de saída, como é uma venda, né? Ele vai ser de venda de mercadoria, vai puxar o vendedor que realizou essa venda, vai puxar também já os dados do destinatário, né? De forma que diferente da emissão manual, onde você precisa preencher tudo, né? Itens da nota ele já vai puxar o item da venda e suas tributações, assim como o valor unitário, né? A aba de pagamentos, ele já puxou também da venda, então ele já puxou aqui dinheiro, né? O valor. Transporte ele puxou zerado, porque de fato vai a critério do usuário. E o restante já está tudo preenchido. Nesse caso seria só salvar e também fazer o envio, né? Já em NFC, a gente não tem como fazer de forma manual, assim como a gente tem como fazer em NFE, né? NFC a gente precisa fazer a partir de uma venda. Então a gente também vai voltar lá no menu lateral faturamento, venda. Vamos selecionar a venda em questão. Nesse caso, a venda do Bruninho novamente. Lembrando que ela precisa estar encerrada. E a gente vai clicar em gerar NFC. No caso da NFC, ele não gera a tela de consulta. Ele não abre a tela antes do envio, né? Ele já faz toda a parte das tributações, tudo de forma automática. Então, após clicado aqui, selecionada a venda e gerar a nota fiscal, a gente pode acessar ela aqui em faturamento NFC. E aqui a gente consegue consultar todas as notas fiscais geradas no sistema, né? Nesse caso a nota aqui está como aprovada. A gente consegue tanto imprimir, isso também funciona lá na tela de NFE e NFC, né? A gente consegue imprimir, inutilizar em casos ela fique em digitação, né? Ou cancelar. Cancelar serve somente para notas aprovadas, tá? Então se eu desejasse cancelar, seria esse botão. Aqui em outras opções a gente tem como atualizar a situação, exportar o XML da nota, caso deseje enviar para a contabilidade, né? Enviar via WhatsApp, em casos onde a API está conectada ali para enviar para o cliente, ou enviar por e-mail também do cliente mencionado, né, do destinatário. Nesse caso aqui eu vou clicar em imprimir, ele vai abrir uma outra guia e está aqui a NFC gerada. Vou deixar aqui no final do treinamento também um QR Code para vocês deixarem nos comentários e avaliações do que vocês desejam para um próximo vídeo, tá? Agradeço e tenham uma ótima tarde. Obrigado. Tchau, tchau.